quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Hoje é Dia Mundial do Folclore, hein? Dia Mundial também do Supervisor Educacional. Em 1976 morria Juscelino Kubitschek. Bruno Crescente, bom dia. Vamos à nossa entrevista do dia? Muito bom dia a todos vocês que acompanham nós aqui na Rasca Web. Hoje nós estamos aqui com o Robson Andrade. O Robson Andrade, que atua como despachante nessa parte de trânsito, também atua bastante tempo pelo Detran, né, Robson? Muito bom dia, Robson. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da Rasca Web. É um prazer enorme estar aqui, nesse momento aqui com vocês. Que legal. Vamos conversar muito sobre trânsito, né? Essa importante, né? Importante ferramenta pra gente se comunicar, né? Trânsito também é comunicação o tempo todo, né? A gente tem que estar atento, né? Principalmente às leis de trânsito, para evitar alguns problemas, né? Infelizmente, né, cada vez mais a gente tem visto acidentes cada vez mais bizarros, né, acontecendo em vias que normalmente não deveriam acontecer, né, em vias com velocidade reduzida, acidentes absurdos estão acontecendo, ceifando vidas também, né? Como é que a gente pode pensar o trânsito hoje de uma forma mais macro, querido? Bom dia. Bom dia. Não tenha dúvida. O que acontece? Eu tenho uma definição, né? Porque a vida, ela é movimento, né? E não tem como a gente associar, né? Não associar esse movimento em relação ao trânsito. Então, é muito importante, né, que todos tenham conhecimento da legislação de trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que engloba aí a educação para o trânsito, a sinalização, as infrações de trânsito, as penalidades, né? E o processo administrativo. Mas também é importante destacar que o Código de Trânsito, ele visa ali a segurança de todos, né? Então é importante que o pedestre, ou seja, o cidadão, os veículos, o trânsito de uma maneira geral, tenham uma harmonia, né? Para que a gente tenha um convívio melhor, vamos dizer assim, sem conflitos, sem acidentes bizarros. Exatamente. Ou seja, sem nenhum acidente. É o que o Código de Trânsito, a principal função dele é garantir essa segurança. Ele pune, mas o objetivo dele maior é educar, é garantir a segurança de todos. Exatamente. Que desafio, né, Robson? E cada dia mais nós vamos identificando assim condutores, né, pedestres, projetando às vezes ali a sua vida pessoal, projetando às vezes até algumas questões de frustrações dentro do trânsito. Então, desde a questão daquela pessoa que gosta de utilizar a buzina, daquelas pessoas que gostam de andar, como o Toninho até mencionou ainda há pouco, em alta velocidade, em locais que realmente ali não condiz com essa situação. E como que a gente pode trabalhar um pouco? Qual seria a sua sugestão em relação a essa parte, da gente trabalhar também um pouco a educação emocional, aquela questão do autocontrole no trânsito hoje? Isso, Bruno, é fundamental, porque o que acontece? Muitas das vezes a gente não só acaba expondo a vida, né, e dos outros, e quanto às nossas mesma vida. Perfeito, a nossa mesma vida. Então, é muito importante que a pessoa tenha o equilíbrio, que ela tenha ali um ponto de saber, na verdade, o momento certo e ser resiliente. Sim, é muito importante, entendeu? Porque realmente, às vezes a gente se depara com certas situações que às vezes a gente vai avaliar e a gente nem acredita que aquilo tenha acontecido. Na verdade, na verdade acontece. Exatamente. E muitas das vezes pode ser de uma maneira fatal, pode deixar sequelas para o resto da vida. Então é muito importante ter essa resiliência, ter esse cuidado, ter esse equilíbrio para que a gente consiga aí ter um trânsito mais harmonioso. A gente está conversando ao vivo aqui com o nosso Robson Andrade na nossa manhã de Malha Fina, com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim, da Solarão. Robson, a gente sabe que é constante, né, as campanhas educacionais para o
trânsito, né? Mas muitas vezes, muitas pessoas desconhecem os direitos e deveres, né, que elas têm, né? Às vezes o nosso ouvinte, a pessoa que está nos assistindo também, a buzina tocando lá embaixo, a gente desconhece, né, as obrigações que a gente tem, né? Tanto o motorista, o cara que está ao volante, quanto o cara que está no banco do carona, como o cara que está atravessando uma faixa de pedestre, ele tem responsabilidades, né? A partir do momento que a gente acorda e levanta, a gente pega a chave de um carro, de um veículo, de um ônibus, de uma bicicleta, de uma motoneta, a gente está sim colocando em risco a minha, a sua, a vida de uma centena de pessoas, né? Mas muitas vezes o desconhecimento de uma própria legislação causa também alguns problemas, né? A gente hoje está vendo uma cidade muito sinalizada, mas muitas vezes o próprio pedestre desconhece, né? Que aquele local ali é um local destinado para ele fazer uma travessia, né? A gente tem faixa de pedestre pintada em rodovias, embaixo de passarelas, né? São algumas coisas que a gente fica assim se perguntando, será que tem necessidade dessa faixa de pedestre estar aqui se tem uma passarela em cima? Mas a consciência, né, do ser humano, às vezes também faz ele causar alguns problemas, né? Não tenha dúvida. O que acontece? É muito importante que todos tenham um conhecimento, né, mesmo que seja básico, do Código de Trânsito Brasileiro. Sim. Né, que é aquilo que a gente já colocou aqui, que vem normatizar todo esse movimento, toda essa questão do trânsito. Mas eu não sou condutor de veículos. Mas o Código de Trânsito, ele prevê a situação do pedestre, a questão da circulação. Então, é importante. Você não precisa ter um conhecimento profundo, né? Realmente, o Código de Trânsito, ele é um código extenso, né? Mas as regras básicas, você tem que saber, né? Você tem que saber, porque é a questão do convívio. Sim. Né? A prudência é fundamental, né? Ela tem que existir, o bom senso. Então, às vezes, você conseguir identificar e saber aquele momento que você tem que recuar, que você tem que, na verdade, dar uma atenção maior a um determinado horário na direção, que é à noite, ou com chuva, ou enfim. Você realmente, quer dizer, tem que estar preparado e pensando na segurança e no próximo a todo momento. Uma coisa que eu costumo colocar muito é a questão da inversão dos papéis. Então, isso é super importante, porque em certos momentos você é pedestre, aquela pessoa que é habilitada, em certos momentos ela é condutor de veículo. Sim. Se ela é habilitada para moto, em certos momentos ele é motociclista. Então, no seu dia a dia, você acaba desempenhando várias funções, vários papéis. Então, se coloca no lugar do pedestre, porque você é pedestre também. Né? Todo condutor é pedestre. Nem todo pedestre é condutor. Mas ambos, principalmente o condutor, ele tem que saber ali das regras do Código de Trânsito. E o pedestre também desde que seja as regras básicas, mas ele tem que ter o conhecimento, sim. Interessante, né, que você comentou, né, Robson? Até anotei aqui, né, essa questão da prudência e o bom senso que você observa hoje, parece que está em falta em muita gente, né? Desde a questão dos condutores até mesmo a questão dos pedestres. Por exemplo, um simples uma travessia de uma faixa de pedestre, a pessoa chega e ela pega, eu estou na faixa, é o meu direito. Pronto, e sai atravessando. E o carro ali, ele tem que ali se virar de alguma forma ali de parar. Tudo bem, ele precisa ter a conscientização que está chegando em uma faixa de pedestre, pode acontecer realmente uma travessia, mas é entender que não é o veículo que enxerga ali o pedestre, mas o condutor. Então, assim, às vezes ele está num ponto cego, às vezes ele está numa situação ali que dificulta a visibilidade e a pessoa sai atravessando. Eu falo assim, gente, é fantástico essa questão. Por quê? Não é aquele momento, mas de você estar atravessando uma rua, você está também colocando em risco a tua integridade física. Então, às vezes, será que o orgulho, o ego é mais forte do que a tua integridade física, a tua vida ali? Alguém está te esperando chegar em casa, né, cara? Claro, Bruno. E é importante a gente destacar aqui a questão da faixa de pedestres, que é uma ferramenta super importante para a gente poder garantir a segurança no trânsito. Mas é importante que o pedestre também ele tenha atenção quando ele se depara com uma faixa de pedestre. Ele não é, o Código de Trânsito ele fala, o veículo é obrigado a fazer a parada
para que o pedestre possa fazer a travessia na faixa. Perfeito, isso é inquestionável, mas é importante que o pedestre tenha essa atenção e que ele, na verdade, espere ali o veículo parar, para que ele possa fazer uma travessia com segurança, né? E com isso, porque com isso ele pode evitar, não fazendo essa travessia com segurança, ele pode evitar um acidente de trânsito. Não só colocar a integridade física dele de uma maneira exposta, mas ele também pode causar um engavetamento, pode se desencadear um conflito muito maior do que se espera. E tudo vai parar na justiça, né, depois. O problema todo é esse, né? A gente costuma dizer aqui no Brasil que o sujeito só muda quando sente no bolso, né? A verdade toda é essa. Mas, como o próprio Robson disse, né, às vezes a educação para o trânsito também precisa, sim, passar por uma reciclagem de todos nós. Todos nós, na verdade. Sim, porque às vezes a faixa de pedestre está ali, mas o pedestre, como o Robson bem disse, né? Vou te dar um exemplo. Aqui em Angra é muito comum acontecer isso ali no centro da cidade, perto do famosa Praça do Papão ali. Tem uma faixa de pedestres ali e para todo mundo. Os carros param, enfileiram ali, aí passam 15 pessoas de uma vez só. Aí passam uns 10 segundos, vem outro lá desavisado, bem devagar. Bem devagar. É aquela coisa, né, da consciência. Aí o cara fala, não tem um sinal, eu passo na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas calma aí, gente, tem um trânsito parado aqui também. E às vezes está engavetando lá atrás no famoso correio, né? E aquilo ali, às vezes o cara vem lá distraído, dá uma cacetada no carro que está na frente, porque uma pessoa estava ali simplesmente praticamente desfilando, né, Não, isso quer dizer, pode desencadear, como eu falei, um acidente até maior, um engavetamento. O Bruno colocou aqui a questão, que também é muito importante, a questão do ponto cego. Sim. Você tem aqui, você tem vários veículos com ponto cego, você tem motociclista que às vezes tem uma certa dificuldade, sim, dependendo do horário, de identificar um pedestre. Tem um mais apressado fazendo uma entrega. Tem um mais apressado. Então, tem aquele que também não respeita a faixa, o condutor que não respeita a faixa, isso é uma infração de trânsito, isso realmente, quer dizer, não pode acontecer, mas o pedestre ele tem que estar atento. Até então, porque ele também pode ser autuado, pode ser multado, né? Com certeza, o pedestre ele também, o Código de Trânsito prevê punição para pedestre, né? É claro, isso ainda é uma questão de cultura, mas é importante a gente ter essa noção dessas regras básicas, frisando aqui mais uma vez do Código de Trânsito, para que a gente consiga aí ter uma harmonia, né? Para que a gente possa ter segurança, como a gente já colocou. Isso não tem jeito. A gente tem que estar, na verdade, respeitando cada um o seu espaço. Vamos falar da legislação um pouquinho? Com certeza. Inclusive, eu estou com os ouvintes aqui, ó. O Roberto está perguntando aqui. Olha, realmente, é uma questão de cultura aqui na cidade de Angra dos Reis. E a questão é, por exemplo, Angra não precisaria de mais sinais? Porque em alguns momentos exige ali acontece uma certa negligência por ambas as partes, né? Desde o condutor até mesmo também do pedestre. Será que Angra não precisaria de mais sinais nesse momento? Olha que interessante. É importante a colocação do ouvinte, e para você fazer a sinalização, né? Você fazer a implantação de mais sinais e tudo, existe o órgão competente aqui do município, que o órgão de trânsito municipal, que vem desempenhando aí, como o Bruno até colocou no início aqui da entrevista, a cidade está muito bem sinalizada, então a gente sabe da importância que tem o órgão de trânsito municipal da cidade, o desempenho que a prefeitura faz nessa questão. Agora, para se implantar sinalizações e tudo, isso requer estudos, né? Então, eu não tenho dúvida que no futuro próximo, talvez vai se precisar fazer algumas intervenções, né? Para que a gente possa estar atendendo de uma maneira satisfatória também a frota de veículos, porque é muito dinâmica, né? Isso é muito dinâmico. A frota de veículos, ela cresce... de acordo com a população, está crescendo muito rápido, né, Robson? A todo dia. Como eu falo, volta aqui na questão do movimento. Esse movimento, ele existe. A frota, ela cresce em todo o Brasil e Angra não é diferente.
Vamos lá, a gente também tem mudanças, né, que acontecem a todo tempo na legislação, né? O DPVAT vai, o DPVAT vem, a gente já não sabe o que está valendo, tem que pagar DPVAT, não tem que pagar. O que mudou nessa legislação para 2024? A legislação de trânsito é uma loucura, né? Por isso que a gente coloca aqui que é importante que todos tenham um conhecimento básico, porque realmente, se você for se aprofundar a legislação, não só de trânsito, mas muda a legislação igual a maré, né? Como todo no Brasil, ela muda a todo momento. Então a gente tem que estar atento ali para não ser pego de surpresa com nenhuma legislação confeccionada e para que a gente não seja pego de surpresa. Então o que acontece? A questão da legislação de trânsito é importante, a gente também está atualizado, porque ela prevê também as punições, as infrações de trânsito. Então o condutor tem alguns itens que, se você passar por despercebido, né, desde uma sinalização que ela é trocada na via, ou a questão do radar, que hoje é uma questão que deixa muita gente em dúvida. Há necessidade de sinalização, não há necessidade de sinalização. Então isso tudo está regulamentado não só no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, mas nas resoluções do CONTRAN, nas portarias do SENATRAN, né? Então é importante realmente, estar acompanhando principalmente o condutor, para que ele não seja pego de surpresa de uma maneira indesejada. Com toda certeza. Esse é o Malha Fina, a revista eletrônica que te conecta. A gente está ao vivo pelo rascaweb.com.br, e em áudio e vídeo você pode acompanhar também aqui a presença do Robson batendo esse papo com a gente na nossa bancada ao vivo. O Robson, muitas das vezes, né, o motorista, né, o condutor, no caso, ele é avisado que foi multado numa situação em que ele desconhece, né? Muitas das vezes ele tem a possibilidade de recorrer de uma multa, e muitas das vezes esse período, a multa já chega com um período quase estourando para ele recorrer. Existe um canal de comunicação para essa coisa ser mais rápida, por exemplo, para o cara poder recorrer mais rápido? Ele não chegou a tempo de eu recorrer. Eu posso, sim, como é que eu vou dizer, correr atrás de um segundo momento para fazer esse tipo de recurso? Sim, a legislação ela prevê sim. O que ocorre? O Código de Trânsito, ele na verdade não visa, né? Muitas pessoas às vezes se enganam. Ele veio para punir. Não, ele veio para educar. Né? Então, claro que em certos momentos ele pune, mas com a intenção de educar. Ou seja, mexendo no bolso. Não faz mais isso não, né? Do cidadão. Não faz mais isso não, porque isso realmente quer dizer, tem uma penalidade maior. Então, esse é o principal objetivo do Código de Trânsito, de educar. Com relação às punições, né, que são as penalidades referentes às infrações de trânsito, suspensão de habilitação e até mesmo a cassação da habilitação, todas elas são passivas de recursos, né? Você tem aí 3 tipos de recursos, que é a defesa prévia, a primeira instância, que é na JAR, e depois a segunda instância, que é no CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, que aí fica lá no Rio. Mas, tipo assim, se for uma infração do município de Angra dos Reis, por exemplo, você até, para poder protocolar junto ao CETRAN, não tem necessidade de ir ao Rio. Você pode protocolar aqui na própria Superintendência de Transporte e Trânsito. Então, o que ocorre? É importante que o condutor também, mesmo que infracionado, faça valer o seu direito. Então, ele tem direito a ampla defesa, o Código de Trânsito e a legislação, de uma maneira geral, garante isso, né? Então, todos são inocentes até que prove o contrário. Então, ele sendo notificado dentro do prazo, ele como eu vou dizer, respeitando os prazos para poder dar entrada no recurso, com certeza ele vai ter condição de impetrar o recurso dele, vai ser julgado. Eu não tenho dúvida que, se ele tiver razão, ele vai ganhar um recurso. E realmente, quer dizer, se ele não tiver razão, ele vai ser punido com aquela intenção de educá-lo. Agora, é importante colocar aqui
que mesmo o código e toda a legislação prevendo que você tem direito à defesa, mas a gente não pode banalizar o trânsito. A gente não pode achar, eu ganhei tal recurso e com isso eu vou continuar cometendo determinada infração, né? Porque muitas das vezes você ganha até o recurso estando errado. Por quê? Porque às vezes você consegue provar ali administrativamente, né? E às vezes de uma maneira intempestiva, o órgão pode ter perdido o prazo, tudo. Então você consegue, mesmo tendo assim culpa no cartório, vamos dizer assim, você consegue às vezes você cancelar aquele auto de infração. Por isso da importância de entrar com a defesa. Eu realmente cometi a infração. Procure uma pessoa que tenha um entendimento maior, ou o próprio condutor busca informações no Código de Trânsito, vê se tem condição de preparar um recurso, uma defesa circunstanciada e prepara, né? E aí o que acontece? Aguarda o julgamento. Mas é importante frisar aqui que você ganhando determinado recurso não quer dizer que você pode continuar cometendo determinada infração. Então, muitas das vezes se consegue cancelar um auto de infração, mesmo estando errado. O importante é que aquilo sirva de lição e que o cidadão, o condutor, não venha cometer tal infração novamente. Robson, para a gente entrar com um recurso, é necessário a realização de um BO, de um acidente de trânsito? Não. Se não, hoje o que acontece você tem um acidente de trânsito sem vítima, você na verdade ou faz um registro de uma maneira online ou nem tem necessidade de fazer, entra ali num acordo junto com o outro. O importante é não ter vítima. Tendo vítima, realmente precisa de estar fazendo um registro, né, e aí chamar as autoridades competentes para poder providenciar esse registro. Agora, uma infração de trânsito normal, ela não precisa de registro nenhum. Na verdade, o que acontece? Ela foi notificada e aí ela recebeu aquele comunicado, né? Aquele primeiro comunicado que ela foi infracionada, que é a notificação de autuação. Ali ela já pode preparar a defesa dela, que é uma defesa prévia, e aí já impetrar, né, dar entrada no órgão competente. Ela perdeu ou ela não recebeu a primeira notificação, recebeu só a segunda, ela já vai receber a notificação de penalidade. Essa notificação de penalidade, ela já prepara o recurso em primeira instância, né? Perdeu na primeira instância, ela pode recorrer na segunda instância, que é no CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito no Rio de Janeiro. Agora, é importante também que o condutor ele fique atento a essa questão dos prazos, como você colocou, Toninho. Por exemplo, você foi infracionado, você tem 30 dias para poder não receber a notificação, mas o órgão ele tem que expedir a notificação no prazo de 30 dias. Então, muito condutor se confunde. Não, eu não recebi no prazo de 30 dias. Não, mas foi expedida no prazo de 30 dias. No documento de notificação, vem dizendo essa data de expedição. Sim. Então, eu já identifiquei, quer dizer, autos de infração, notificação de autuação fora do prazo. E isso é passivo de cancelar o auto de infração. Então, a gente não entra no mérito se o condutor cometeu a infração, se ele estava certo ou errado. Não, isso aí é um erro administrativo do órgão. Caso exista, é passivo de cancelamento. Bem lembrado. Robson, a gente está num momento ímpar, né? A gente está aí há quase alguns dias do pleito eleitoral e a gente vê um monte de bandeira na rua, né? Algumas situações você fica impossibilitado de ler as placas que ali estão, né? E infelizmente isso pode acontecer algum problema, um atropelamento até dessas pessoas que estão ali balançando aquela bandeira, né? Não seria melhor a autoridade do trânsito organizar de uma forma mais tranquila? Por exemplo, aqui na Praia do Anil agora está uma coisa praticamente insuportável, né? Ontem a gente estava assistindo aqui, as pessoas estavam querendo ler a placa do ônibus e não conseguiam de tanta bandeira que tinha. Não dá para organizar melhor essa coisa? Não, é muito importante sua colocação, Toninho, porque o que acontece, a gente também tem identificado nas esquinas, né? De várias ruas da cidade. Até na rodovia, né? Até na rodovia, que realmente quer dizer, em determinados momentos, acaba atrapalhando realmente
essa questão não só de ver a placa, mas até de você fazer uma travessia de uma maneira segura. Sim. Então, é importante, mas eu não tenho dúvida que as autoridades estão atentas a essa questão, não só do trânsito, né, que é super importante, mas também com outras autoridades na questão da justiça eleitoral. E o mais importante é o próprio candidato também orientar toda a equipe dele, né, para que faça ali a divulgação do material de campanha dele, mas de uma maneira consciente, segura, né, porque eu não tenho dúvida que o objetivo não só de todos, inclusive dos candidatos, é que realmente, quer dizer, a segurança seja preservada. É o mais importante de tudo, né? A gente até entende, né, que eles querem mostrar o trabalho deles, querem mostrar o número, aquela coisa toda, mas vão mostrar de uma forma mais tranquila. Não tenha dúvida. Bacana. Inclusive, eu tô até aqui com uma pergunta também, um ouvinte aqui, ele atua com essa parte também de autoescola, e ele está trazendo aqui, eu achei muito interessante a pergunta dele. Por que as autoescolas também não inserem essa matéria como autocontrole no trânsito e gestão de estresse nas aulas? As autoescolas estão nessa parte do curso de formação, eles estão assim aplicando esse tipo de atividade, essa matéria? Ô Bruno, olha só, existe uma disciplina, né, das matérias, do que realmente quer dizer, as autoescolas têm que estar ali ministrando ali para o curso, né, de formação de condutor. Então, isso é prevista, mas a gente entende também, junto com a colocação do ouvinte, que é super importante, que precisa ter um destaque maior, né? Sim, então, sim. é importante também que as autoridades que têm ali o poder de estar... a legislação, né? Legislando, legislando trânsito, e dar essa importância, né? E também a autoescola ali ter essa condição, né, de fazer... De formar né, um condutor, de né? formar o seu condutor. Então é super importante e eu acho também que merecia um destaque. Ela passa de uma maneira muito superficial, mas não é culpa da autoescola de trânsito. Talvez o órgão de trânsito, que aí é o órgão de trânsito estadual, né, que é o DETRAN, junto com o órgão de trânsito nacional, que aí o CONTRAN, SENATRAN, fizesse uma revisão nesse conteúdo para que realmente isso pudesse ter um destaque. Mas não impede da autoescola ela fazer a parte dela. Você vê, as autoescolas elas precisam obedecer ali as requisições, toda uma grade ali do DETRAN. Perfeito. Mas nada impede ali que a autoescola tenha essa iniciativa de também trabalhar e contribuir nessa parte. Por exemplo, trabalhar a gestão do estresse no trânsito, a questão mesmo, né, do autocontrole. É muito interessante, porque trabalha essa questão comportamental, que o trânsito também, né, o condutor, tanto o pedestre, envolve muito essa questão comportamental, né, cara? Não, claro. E o que acontece é você fazer a diferença, né? Sim, na verdade, o seguinte, é igual aquela escola que você tem ali. O professor chega ali, ele cumpre ali a grade dele e não contribui, né? De repente, agora você vê aí que é uma profissão tão importante na nossa vida, né? Dá um destaque aqui para os professores. Sim. E que realmente tem uma importância tão fundamental na nossa vida, porque prepara a gente para desempenhar a nossa vida como um todo. E o que acontece? E você vê que realmente, quer dizer, os professores, eles fazem essa diferença. Sim, eles acabam indo um pouquinho a mais do que aquela grade prevê e contribui de uma maneira significativa. São coisas que acontecem na nossa vida que a gente nunca mais esquece, às vezes até mesmo quando criança. Traz para sua vida, né? Leva para sua vida. O professor educa mais que o próprio pai, né? E aí a gente destaca aqui a importância dos professores, não só do nosso dia normal, mas da autoescola, de uma maneira em geral. É interessante que você identifica até muitas escolas que tem aquela questão da Semana Nacional do Trânsito. Claro. Eles criam lá aquelas estradas, eles, né, em relação a respeitar o trânsito, a educação no trânsito. Isso é muito importante, já vim desde pequeno. Às vezes até a gente identifica aí, alguns pais tentam desconstruir um pouco aí essa educação, mas é muito importante que seja também
trazendo desde lá do colégio, ali, dos primeiros anos. Não, né, claro, até e a quem idade sabe no adulta. futuro o Sim. trânsito ele passa a fazer parte até de uma disciplina, né? Porque Perfeito. É claro o que no sonho, futuro né? é um sonho, pode ser no futuro bem distante, mas Nós de temos repente, é dados importante. aqui, por exemplo, Angra dos Reis chegou um ano que quase alcançou 400 acidentes em menos de um ano. Olha aí. Ô, Bruno, os números são chocantes, né? São alarmantes. Semana passada aconteceu uma blitz da Lei Seca em Paraty, 40% dos carros abordados estavam sob efeito de álcool, né? É lamentável. E né? a gente está cansado de saber, né, que dirigir sob efeito de álcool é um crime, né? A gente está botando em risco a vida de outras pessoas. Ao mesmo passo que a gente está cansado de saber que o uso de um smartphone ao telefone Perfeito, pode causar um acidente, mas mesmo assim a gente sabe que também existem os aplicativos que o cara bota ali na frente dele, dentro de um suporte no carro, um Waze, por exemplo, ele fica ali procurando onde é que é o endereço tal. A própria legislação, ela tem essas arestas, né, que precisam ser acertadas, porque é complicado, né? As pessoas, infelizmente, o telefone toca, atende, essa coisa toda, e por aí vai, né? É uma questão cultural, né, Robson? Não tenha dúvida, e é muito importante colocar aqui, porque a nossa cidade, ela é uma cidade atípica, né? Onde você tem ali uma Rio Santos, que é uma rodovia federal, e a gente precisa da importância, ser dada a importância, porque é uma rodovia federal, realmente quer dizer importante, não só para o nosso município, mas para a nossa região, mas que ela corta todo o nosso município e acaba sendo uma grande avenida, do nosso município. Então, a gente vê hoje uma melhora significativa na questão da sinalização, implantação de radar, que isso tudo visa realmente, quer dizer, a questão da segurança. Mas é importante também que todos façam o seu papel. Condutor, pedestre, a concessionária de serviço público, os órgãos de fiscalização, para que a gente melhore essa questão aí, como o Bruno falou, o Toninho também colocou, quer dizer, é um absurdo, né? Você, dentro de um ano, você ter ali mais de 400, uma estatística lamentável, que não era para existir, muitas delas poderiam ter sido evitadas, essa questão, como você colocou, Toninho, da Lei Seca em Paraty, 40% dos abordados foram autuados, entendeu? Então, realmente não dá para se admitir. Quando a gente coloca aqui que os autos de infrações, eles na verdade cabem defesa, a gente não está dizendo aqui e não está garantindo aqui e não está avisando aqui a impunidade, muito pelo contrário. Pelo contrário. Isso é muito grande nessa questão hoje da impunidade. Você identifica condutores não habilitados, diversas pessoas ali que também praticam essa direção perigosa que acaba trazendo risco para até aquela pessoa que não tem nada a ver com a história. É importante a gente colocar aqui o que acontece. A gente prepara uma defesa, mas eu não estou visando ali garantir a impunidade daquele cidadão. A gente está procurando garantir a justiça. Primeiro, ver se ele realmente, quer dizer, tinha razão ou não. E que, se caso for deferido por uma questão administrativa, perda de prazo, ou seja, intempestividade por parte do órgão, alguma coisa assim, mas foi o que a gente colocou aqui e destacou aqui na nossa entrevista. Isso não quer dizer que ele pode voltar a cometer determinada infração. É importante que ele tome essa consciência. Foi muito feliz quando ele disse que o Código de Trânsito, ele não vem com um caráter punitivo, ele vem como educativo. Perfeito. Educação para o trânsito. A gente estava falando aqui que no futuro as leis de trânsito deveriam estar nas escolas. Aqui no Brasil, né? Porque fora do Brasil já fazem parte da grade. Grade curricular. Você já dentro da escola, você já tem ali aquela disciplina que vai te formar um bom condutor. Se você vai ser um bom condutor, é outra história. Mas você vai estar por dentro das informações. Às vezes o que acontece? Na verdade, quem faz a escola é o aluno. Exato. Né? Então, você tem que se dedicar para que você seja um bom condutor. Agora, essa questão também é importante a gente colocar, a legislação, ela vem avançando muito, porque a gente vem agora aqui para a era digital, né? Muitas coisas mudaram. A era da inteligência artificial. A gente tem um aplicativo digital que é a carteira de trânsito digital. Isso a gente já vê uma mudança ali no sentido das notificações. As notificações elas podem ser feitas de autuações, podem ser feitas através do aplicativo, né?
acaba aderindo ao aplicativo Carteira Digital. Então, a gente já vê o acompanhamento também dos órgãos de trânsito, da legislação, na questão da era digital. Então é importante o condutor também estar atento a isso, para ele também não perder o prazo em relação às notificações. Às vezes ele fica esperando, mas eu não fui notificado em casa, não chegou a cartinha. Não, mas ele foi notificado pela carteira digital. Mas já está lá. O aplicativo, Robson, o aplicativo assim é instantâneo. Por exemplo, ele te encaminha, por exemplo, eu recebi a mensagem, ó, daqui a 2 meses o seu exame toxicológico vai vencer. Perfeito. Olha que interessante, você recebe as informações ali então, atualizadas. O mundo é digital agora. Sim. Você passa debaixo de um totem na rodovia, se você não pagar em 15 dias, aquela multa vai chegar. Que é a questão do pedágio, entendeu? Do free flow. Isso. Então é importante todos estarem atentos. Essa questão do free flow, ele realmente, quer dizer, veio para inovar, Sim. né? Mas é importante que se cumpra os prazos quanto os pagamentos, é importante que a concessionária também faça o papel dela. Sim. Na questão da sinalização, tem legislação específica nessa questão dessa cobrança, nessa modalidade de pedágio. Sim. Então, realmente o que acontece a gente vê um comportamento já para a era digital que não tem volta, e eu acho que vai avançar cada vez mais, não tenha dúvida disso. O Toninho também colocou, esqueci de falar, a questão do seguro DPVAT está previsto para cobrança a partir do ano que vem, o retorno do seguro DPVAT, né, que a gente ficou aí um período aí sem essa cobrança, sem esse pagamento, porque tinha um valor um residual, né, significativo em caixa, e aí tinha a condição de estar cobrindo, mesmo sem o pagamento, as vítimas, né, de acidente de trânsito. Então, ano que vem, infelizmente, né, vamos colocar assim, contribuinte, condutor de veículo e tudo. A conta vai chegar do seguro DPVAT a partir do ano que vem. Robson, foi um grande prazer conversar com você, revê-lo, né, que você continue aí trabalhando, ensinando mais do que nunca, né, porque educar, né, para o trânsito é um papel difícil. Às vezes as pessoas têm um dia de fúria, saem por aí esquecendo que o carro não é uma arma. Infelizmente, algumas pessoas ainda bebem, vão pegar o volante, ainda bebem, vão atravessar fora de uma faixa de pedestre e, infelizmente, muitas das vezes perdem suas vidas de uma forma tão boba, né? Tão às vezes até imbecil, né? A gente usar essa palavra tão forte, né? Mas que você continue aí como um cara que está atento às novidades, usando suas redes sociais para divulgar as melhorias, entre outras coisas. Obrigado. Toninho, eu que agradeço. O prazer é todo meu, enorme de revê-lo também, não tenha dúvida disso. Agradecer o Bruno, agradecer a Rasca Weber pelo espaço, né? A gente está aqui à disposição, e eu não tenho dúvida que com cada um contribuindo um pouquinho, cada um fazendo o seu papel, né? Destacar aqui da importância da Rasca Weber nesse momento, porque o que acontece? É um trabalho social. Sim. Né? Isso aqui é uma contribuição onde a gente visa, na verdade, educar a população, plantar uma sementinha, né? Jogar uma sementinha, né? E fazer com que as pessoas, quer dizer, se controlem naquele momento de fúria, naquele estresse, que nós somos seres humanos, todos nós passamos por isso, não tenha dúvida, mas que a gente tem ali o equilíbrio, a resiliência, o cuidado com o próximo, né? E se colocar no lugar do pedestre, se colocar no lugar do condutor, ou seja, a gente se colocando no lugar das pessoas, a gente não vai ter só um trânsito melhor, um trânsito mais harmonioso, como o mundo como um todo. Verdade. Perfeito. Olha, Robson, mais uma vez, obrigado por aqui estar conosco aqui nessa bancada. Eu falo que é muito importante, ainda mais aqui, assunto para a semana toda, se for falar de trânsito, mas é muito bacana essa questão da gente trazer essa semente, de trabalhar. Provavelmente algum ouvinte ali, poxa, realmente, eu efetuei essa ação, eu já vou pensar. Então, cada um fazendo a sua parte, eu falo que a segurança é para todo mundo. Não, claro, e o Bruno, o Toninho, até a Rasca Web como todo, eu fico à disposição, caso tenha algum ouvinte que mande alguma mensagem, algum questionamento, mesmo agora, ali, depois do horário aqui da entrevista,
mas encaminha pra gente, que de repente a gente consegue responder e contribuir. Pode disponibilizar seu contato também, Robson. Falar se você quiser diretamente, fica à vontade. precisando, fica à Não, vontade. tá ótimo. A gente tem ali um escritório na Virome, que é a Via Despachadoria, e o nosso contato, nosso WhatsApp, DDD 24, é 9999999444. Precisando, a gente está à disposição. A gente conversou com o vascaíno Robson aqui na nossa manhã, na nossa bancada, né? Ontem o Vasco não perdeu, o Vasco não jogou, né? A gente está de volta depois do intervalo, Robson. Muito obrigado pela sua presença e